Continuando, por que você não faz encontros para divulgar o assunto do vazio do pote? Ô Jorge, até que eu já pensei nisso, sabe? Aliás, não pensei pouco não, pensei várias vezes, mas eu ainda não fico à vontade, sabe? Parece que eu fico com cara de guru falando de um tema assim, zen, É, e eu fico assim, inconfortável nesse assunto, para falar em geral. Agora, quando os amigos que já navegam nesse assunto aparecem aqui na casa e naturalmente a gente começa a falar sobre o vazio, aí chove ideias, chove informações sim. inspiradas e eu passo a ficar dias e dias nutrindo esse assunto, evoluindo nesse tema. Mas eu tenho que ter muito cuidado aí, porque imagina, hoje tudo vira moda, É, com muita rapidez. Imagina se eu começo a falar do vazio e vira tipo assim, um cursinho fast food de vazio, do pote. Ah, aí não dá, sabe? Aí é toda essa história que vem por trás até eu chegar aí, toda uma evolução, né? Passo a passo, tudo assim, muito a conta gotas. Aí se esvai nessa questão do modismo. Aí eu tenho que ter muito cuidado aí. é o coach pote. Então, é por isso que você sempre volta ao princípio do pequeno, quase invisível. É, eu sou obrigada a fazer esse exercício do retorno, né, de onde tudo começou, desse retorno, porque eu também corro o risco de viajar demais nessa história, ficar vaidosa e depois perder o meu princípio, né? Então eu sempre volto para o pequeno e para a profundidade é, da minoria, como a Dedela. Sabe, Dedela representava a minoria que abastecia todo um povoado com mais de 600 habitantes e mesmo assim ela foi invisibilizada. Por quê? Toda a cultura do povoado é de uma religião católica colonizada que doutrinou o olhar para o branco, para o alto, para o poder e não enxergou a dela, que era nem nivelada, ela foi considerada como um elemento nivelado, mas um elemento abaixo da sociedade. Então é aí que está o humus, é aí que está o princípio das coisas. Certo. Sabe? É muito difícil olhar para baixo. E se eu não fizer esse exercício todo dia, eu já tenho a tendência de olhar para cima também, quer dizer, de não olhar, desculpa, eu tenho a tendência de educação pequeno burguesa de não olhar para baixo, também olhar para cima e querer que olhem para mim como se olhassem para mim acima. É uma educação que já vem da infância, de família que tem mais poder aquisitivo na cidade, você começa a não perceber isso quando você sai desse princípio, sabe? Desse princípio do pequeno e do quase invisível. E desde criança eu tinha paixão por essas pessoas anônimas na sociedade. Então, Suzana, o galinheiro foi então a sua primeira experiência com o pote? A experiência materializada
Foi a primeira experiência que eu transformei em ação algo que eu recebi de informação de uma outra esfera além de mim. Eu recebi e compartilhei. Mas o galinheiro já existia? Já existia, porque em setembro de 1983 foi criada a primeira associação comercial, associação de moradores de Lavras Novas. Agora tem que deixar ela passar. Vem ver, nananá, vem ver, nananá, vem ver. Sim, em 1983 foi fundada a primeira associação comunitária de Lavras Novas. E nessa época, a diretora da escola era a professora Maria Nazaré Silva, a encantadora Naé, famosa Naé, muito conhecida em Ouro Preto também. E a Naé, ao ser fundada a associação, a Naé fez o primeiro pedido, né? Que os moradores cedessem um pedacinho de terra para ela fazer um galinheiro e cuja renda servisse para merenda escolar. Sim. E eu achei muito estranho, porque ela, naquele entusiasmo, né, com toda a boa vontade, e nenhuma das pessoas ali presentes, nenhuma se ofereceu. E ela ficou muito desapontada. Ela pensou que a coisa fosse pegar, sabe? E não pegou. Todos ficaram mudos. E eu fiquei desapontada e falei, então eu vou ceder um lugar lá em casa, uma terra lá em casa, um pedaço, e você faz essa granja. Então, nesse dia, foi iniciado a ideia desse projeto de uma granja. Na época, o secretário de Cultura de Ouro Preto era o Flávio Andrade, que era muito jovem, né? Estava começando a vida política dele com muito vigor, muita alegria e tal. E ele tinha vindo aqui fazer uma visita e ficou encantado com a escola. Porque ninguém ligava para nós, a gente estava fora do mapa. Não a escola do galinheiro, a escola do grupo, né? Do grupo escolar. Ele ficou encantado, porque como nós não éramos vigiados, eu peguei um livro do Paulo Freire e convenci a Naé da gente implantar o sistema do Paulo Freire aqui em Lavras Novas. E quando a prefeitura chegasse, a gente não falava nada, ficava parecendo que era um currículo normal. E isso deu muito certo, porque envolveu o povo todo. Legal. E quando o Flávio Andrade chegou aqui e viu aquela efervescência, ele ficou louco. Falou, nossa, eu vou implantar isso no município, essa escola é a escola modelo. Realmente ele elegeu a escola como escola modelo. E entusiasmada com o negócio do galinheiro, aí eu também ofereci o fundo da minha casa, porque naquela época a medição das terras era assim, você ficava com a frente, o fundo era seu, entendeu? A frente era sua, automaticamente o fundo já era do proprietário. E no fundo da minha casa foi feita uma plantação de cafés, também para renda escolar. A Emater trouxe todo o adubo, o Sr. João Caiana e o Sr. Geraldo Lessa, que havia sido eleito presidente da associação, eles limparam todo o terreno, arrancaram o toco, o negócio foi pesado, certo? E depois a Emater veio com o adubo e foram plantadas 600 mudas de café para merenda escolar.
Você acredita que eu não tenho nem uma muda plantada? Todas foram retiradas. Todas. Foi um trabalho infrutífero. Sabe, a comunidade não estava preparada para receber esse presente. Levaram de brinde os nossos pés de café. E ficou o galinheiro. Só que o Flávio Andrade começou a ter muita repercussão, o trabalho dele, a visão dele de uma nova educação, né? Ele fez um movimento muito bonito em Ouro Preto, com todos os professores do município inteiro e tal, e ele ficou praticamente sendo mal visto pelo prefeito, pela popularidade dele. Provavelmente, numa eleição próxima, o Flávio Andrade seria eleito o prefeito. E quando era o doutor José Leandro, que é um coronel, um prefeito coronelista. Então, quando ele viu o poder que o Flávio Andrade tinha de ser bem aceito nas pequenas comunidades, ele exonerou o Flávio Andrade do dia para a noite. E quando ele se exonerou, eles já haviam cercado o terreno, feito o galinheirinho pequenininho, que é esse galinheirinho aí da foto. Coitadinho, olha o telhadinho do galinheiro. Mas ele foi exonerado do dia para a noite. E toda a ração já tinha chegado, a ração das galinhas. Certo. Ficou guardado lá na caixa d'água, debaixo da caixa d'água. E foi estragando, porque ninguém tinha coragem de usar, não era para uso pessoal, né? E as galinhas não chegavam e não iriam chegar porque o Flávio Andrade havia sido exonerado. Foi uma decepção total, porque foi um início de um trabalho bonito, sabe? E com muito vigor, sabe? Muito vigor. Bom, depois disso veio uma outra decepção, né? O presidente da associação, acho que ele nem sabia qual é o poder que tinha uma associação, ele não entendeu bem, era iniciante no trabalho. Ele cedeu o espaço que eu havia cedido para fins da merenda escolar e não para fins particulares, cedeu para um morador, invadiu, e eu fui procurar saber por que o morador havia invadido o galinheiro e que estava criando aqui as galinhas dele, pessoais. E ele falou assim, não, ele falou que ia ajudar, que ele vai ajudar a tomar conta até decidir se vai continuar o galinheiro ou não. Ele nunca poderia ter feito isso. Primeiro que o galinheiro não era da associação. O galinheiro era para a escola, não era para a associação. Depois já tinha passado o prazo de validade dele, de presidente, né? O terreno era cedido para fins comunitários, não era para fins particulares. Mas eu era um corpo estranho na comunidade. Eu era a única pessoa de fora. As pessoas de fora que tinham convivência com a comunidade, ou eram ligadas à igreja, né, como o caso das Irmãs Cristo Operário, ou se não, eram professoras. Sim. Um ser comum, uma mulher sem marido, com 3 crianças, e desenvolvendo trabalho com a comunidade, não valia nada para o povo. Nada. Era um zero à esquerda. Mas eu estava numa situação muito delicada, eu estava pisando em ovos, porque eu não podia brigar com a comunidade. Eu não podia criar atritos, mas também eu não podia deixar que alguém que nunca nos ajudou, que não pertenceu à associação, não ajudava a escola, aliás, até
feria muito a diretora, criava vários problemas para ela, e que nunca nos ajudou aqui no galinheiro, de repente se tornasse o dono, não é? Então eu tive que procurar ajuda na comunidade e eu não entendia por que o pessoal era omisso, todo mundo se calou, ninguém falava nada. Hoje eu entendo, quando a comunidade fica muda, ninguém fala nada, eu já sei o que aconteceu atrás de tudo. Mas nessa época eu era muito nova aqui. Então eu tive que lutar 2 anos para reaver esse terreno, que era meu, e não conseguia. O homem não tirava as galinhas. Então eu tive que entrar na justiça. Mas nem foi necessário haver audiência, porque quando ele soube que ele ia ser intimado, eu cheguei aqui e ele já havia retirado as galinhas. Foi aí que à noite eu pensei, meu Deus, eu preciso imediatamente criar uma vida nova nesse espaço que já foi cedido para fins comunitários. Eu preciso criar alguma coisa para que não fique vazio, seja invadido novamente e eu tento passar por isso tudo outra vez. Então, imediatamente eu recebi, que eu sinto que é uma voz, é uma fala inspirada, né? A própria Bíblia fala que a palavra já existia, Sim. né? A palavra inspirada, e veio assim como um raio, assim, faça no galinheiro uma escolinha. Pronto, eu obedeci. Aí foi que as coisas começaram a acontecer naturalmente. Foi dado vida ao espaço. O vazio é um espaço de utilidade, é um espaço da necessidade, e é um espaço cheio de ar é espírito, não é? E foi preenchido inicialmente pelo espírito de criança. 26 crianças ali dentro daquele cômodozinho, recebendo sabedoria, informação, e demos continuidade ao programa do Paulo Freire. Legal. E os primeiros engenheiros da comunidade são os meninos que vieram da escolinha do galinheiro. Que beleza. Vem ver.